E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz porque a gente vai propriamente iniciar o estudo da carta de Paulo a Filemon. A gente vai tratar também de questões polêmicas, né? Por exemplo, a questão da escravidão. Será que a Bíblia apoia a escravidão? É uma pergunta que muita gente faz, então fica ligado até o final para não perder nenhum detalhe. E vale lembrar que os estudos aqui do canal sempre começam pelo mergulho nas melhores obras que existem sobre o livro bíblico sendo tratado. Então, se te interessa conhecer melhor essas obras e autores, dá uma olhada no vídeo anterior dessa série chamado Livros e Motivos para Estudar Filemon, onde eu mostrei em detalhe toda a bibliografia que eu usei para preparar esses estudos. E lembrando que o e-book do canal, com o estudo completo da carta de Paulo a Filemon, está saindo do forno agora. Você vai poder comprar na Amazon ou diretamente conosco, que é mais barato. Ele traz o conteúdo resumido já dos melhores comentários bíblicos, portanto é bem completo, sem fugir das questões difíceis e polêmicas, mas tudo bem acessível, seja para o seu estudo pessoal, ou para você que prepara estudo bíblico, ou até para você que prega a palavra. Com certeza vai te poupar bastante tempo de pesquisa. Se é um material que te interessa, clica no último link da descrição, ou primeiro dos comentários, que vai entrar direto no site do canal, vai estar lá escrito "Nos apoie adquirindo o nosso e-book". E agora chega de conversa, vamos à nossa introdução a Filemon. A carta Filemon, pessoal, é o terceiro livro mais curto da Bíblia, tá? Ele vai perder aí só para 2 João e 3 João, e basicamente o que ela traz, assim, né? O apóstolo Paulo está intercedendo, basicamente, a favor de um escravo chamado Onésimo. E ele é provavelmente um escravo fugido, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Por que alguns acham que ele é fugido, outros acham que não é exatamente um escravo fugido. E esse escravo, Onésimo, ele se converteu por intermédio de Paulo, tá? Quando ele conheceu a Paulo. Então, Paulo escreve nessa carta com bastante diplomacia, né? Ele faz então um pedido para que Filemon, que era o senhor de escravos, né? O senhor do escravo Onésimo, receba de volta esse escravo problemático Onésimo como um irmão em Cristo, né? Como um irmão amado. Então, a carta de Filemon é um exemplo, nesse caso, um belo exemplo, de como o Evangelho modifica as relações sociais com base no amor, né? Dentre as cartas de Paulo, essa é uma das chamadas cartas da prisão, né? Você pode imaginar que é porque Paulo estava preso quando escreveu ela. Tem 4 que são das cartas de Paulo que são chamadas cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. E embora não exista certeza absoluta de onde que Paulo estava preso quando escreveu essa carta, as ocasiões mais prováveis que os estudiosos sugerem seria uma prisão que Paulo teve na cidade de Éfeso, por volta aí dos anos 55, 56, do primeiro século, né? Ou a cidade de Cesareia, também chamada Cesareia Marítima, né? Aí por volta dos anos 58, talvez até o ano 60, ou própria a cidade de Roma, né? Onde a gente sabe que Paulo ficou preso entre 60 e 63 do primeiro século. Tá? Agora, sobre essa opção de prisão em Éfeso, é importante ressaltar que nenhuma prisão em Éfeso é explicitamente mencionada na Bíblia, tá? Mas muitos estudiosos acreditam que Paulo passou pelo menos um breve período lá em Éfeso, tá? Então, por exemplo, David de Silva ele vai explicar o seguinte: embora o livro de Atos não mencione um período de prisão em Éfeso, Paulo escreve que passou muitas tribulações na Ásia Menor, que é a região onde ficava Éfeso, né? Isso está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, e também ele fala que passou em muitas tribulações em Éfeso, né? Então está em 1 Coríntios 15, 32. Além disso, Paulo afirma que suportou prisões, fala assim no plural, prisões, né? Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 5 e também no capítulo 11, verso 23. Textos escritos reconhecidamente antes dos períodos de prisão que ele passou em Cesareia e em Roma, e esse sim a Bíblia fala explicitamente que ele ficou preso lá, né, em Cesareia e Roma. Mas a prisão em Éfeso não é especificamente mencionada, então por isso que a gente se baseia, né, nessas outras passagens que eu mencionei para entender que houve um período de prisão em Éfeso, tá? Como eu vou cobrir mais para frente, eu acho mais provável que Paulo tenha escrito essa carta a Filemon da cidade de Éfeso, tá? Eu vou mostrar no mapa para vocês essas principais cidades, né, que são relevantes aí para o estudo da carta a Filemon, né? Então, do lado esquerdo, né, eu grifei ali a cidade de Roma, né? Indo mais para o meio, eu grifei Atenas, não que ela seja relevante para a carta, mas só para a gente ter uma noção geográfica, né? Aí, em seguida, da esquerda para a direita, tem a cidade de Éfeso, que ela ficava ali bem próximo da costa, né, do mar Mediterrâneo. E veja que Éfeso está dentro desse território, né, dessa região, chamado Ásia Menor, tá, que está marcado de vermelho aí. Eu grifei a próxima cidade, após Éfeso, vindo da esquerda para a direita, que eu grifei foi Colossenses, né? Então ela fica perto de outras 2 cidades ali, que é Laodiceia, mesmo que é citada no livro de Apocalipse, né? E outra cidade que chama Hierápolis, tá?
Então essas 3 cidades eram cidades vizinhas. As últimas 2 cidades que eu mostro ali, no canto inferior direito do mapa, né, é Cesareia, né, no caso, essa é a Cesareia Marítima. Existem outras Cesareias no mundo bíblico, porque era um nome que era dado de uma cidade em homenagem ao César, né, ao imperador. Então, Cesareia. Essa aqui é um possível local de escrita da carta, seria Cesareia Marítima, né, que fica lá perto de Jerusalém, que eu grifei como a última cidade no canto embaixo ali, né, só para vocês terem noção dos locais, tá? Então, resumindo, possíveis locais de onde Paulo teria escrito a carta, pode ser Éfeso, pode ser Roma e pode ser Cesareia Marítima. O local onde morava Filemon e Onésimo, muito provavelmente era próximo da cidade de Colossos, tá? Por isso que eu grifei ali Colossos, né? Com aquelas outras 2 cidades vizinhas, né? Laodiceia e Hierápolis. E por que é útil a gente saber dessas 3 cidades vizinhas ali? Porque essas cidades muito próximas, né? Elas provavelmente tinham uma rede de casas utilizadas nas reuniões dos cristãos daquelas redondezas, né? É isso que sugere o David de Silva, tá? E muito provavelmente Filemon, né, que era o dono de escravos, morava em uma dessas casas, né? Era o dono de uma dessas casas, ou em Colossos ou muito próximo de lá, tá? Só um comentário que eu esqueci de fazer, é que essa região da Ásia Menor, né, que eu marquei em vermelho no mapa, é atualmente a região da Turquia, essencialmente, tá? Essa conexão entre Europa e Ásia, né, ali pela costa do Mediterrâneo, ok? Do mar Mediterrâneo. Então, seguindo em frente, a primeira questão que a gente normalmente faz é sobre a autoria, né? Quem foi que escreveu essa carta? Bom, é bem claro que a carta a Filemon foi escrita por Paulo, né? Com o apoio de Timóteo. Aí existe uma certa discussão sobre qual teria sido a contribuição de fato de Timóteo para essa carta, né? Alguns estudiosos, como o Michael Bird, o próprio Douglas Moo, né? Eles vão sugerir que Timóteo provavelmente não teve uma contribuição para a redação dessa carta, né? Embora certamente a epístola foi enviada também em nome de Timóteo, né? Isso você encontra no versículo 1, né? Logo na abertura. Então alguns vão dizer assim, não, talvez Paulo tenha discutido, né, esse assunto do escravo Onésimo, né, retornando para Filemon, com Timóteo, né? E ele falou, Timóteo, vou escrever a carta então para Filemon e vou colocar o teu nome aqui na carta também, tá? E por quê? Basicamente porque a carta é bastante curta, né? Dá para você ler rapidinho ali, então daria para Paulo escrever tranquilamente sozinho. Outro motivo é que Paulo escreve na primeira pessoa do singular ao longo de toda a carta, né? Às vezes isso não fica tão claro no texto em português que a gente lê, mas pelo comentário que eu li, no grego isso fica bem mais claro, né? Que Paulo está toda hora falando eu, né? Na primeira pessoa do singular. Outro aspecto é que o tom de Paulo é extremamente pessoal, né? Não casa muito essa opção de que Timóteo estaria pessoalmente envolvido nesse dilema, né, que Paulo estava ali com Onésimo. E finalmente no verso 19, lá para o final, Paulo fala assim que eu escrevo de próprio punho, né? Possivelmente Timóteo estivesse próximo de Paulo quando ele estava escrevendo a carta, tá? Agora, quanto à autenticidade da carta, né? Normalmente nos estudos do Novo Testamento, né, há sempre essa pergunta jogada pelos liberais, né? Será que foi Paulo mesmo que escreveu, né? Será que não foi alguém se passando por Paulo? Mas nesse caso, a maioria dos estudiosos, mesmo os liberais, né, reconhece que Filemon é uma carta legítima de Paulo. Tá? Filemon está entre as 7 cartas de Paulo que são chamadas não disputadas, tá? Ou seja, que existe basicamente um entendimento pacificado de que foi Paulo que escreveu mesmo. Né? E as outras 7 cartas de Paulo, quer dizer, eu estou contando 14 cartas no total, né, se você incluir Hebreus, embora eu tenha dúvida se Paulo realmente escreveu Hebreus, né? Mas, enfim, se você incluir Hebreus, Paulo teria escrito então 14 cartas, 7 delas são não disputadas, né? Já as outras 7, existe alguma discussão, especialmente nos estudiosos liberais, né, sobre se Paulo foi mesmo o autor ou se foi alguém se fazendo passar por Paulo, tá? Agora, qual que é o propósito da carta, né? Já falei um pouco disso, né? Mas o objetivo principal é Paulo pedindo a Filemon que receba o escravo Onésimo de volta, né? Agora recém-convertido por intermédio de Paulo, que ele receba como um irmão amado, tá? Isso está nos versos 15 e 16. Eu estou falando verso, eu não estou falando capítulo, porque Filemon tem um capítulo só, né? Ainda sobre essa questão do propósito da carta. Existe um segundo pedido de Paulo que está meio implícito na carta, né? Você pode dar uma olhada no verso 21. E aí existe uma certa incerteza entre os estudiosos. Alguns acham que o pedido de Paulo, esse pedido implícito, né, é para que Filemon atribua a seu escravo Onésimo, né, a função de auxiliador de Paulo. Então alguns vão dizer isso, né, que Paulo está
escrevendo para Filemon, e Paulo está querendo que Onésimo se torne um auxiliador de Paulo, ainda escravo, né? E aí Paulo estaria pedindo isso a Filemon, mas outros acham que Paulo está, na verdade, pedindo a libertação de Onésimo, né? Ou seja, uma palavra que a gente conhece em português é alforria, né? Então, esse pedido implícito de Paulo, segundo alguns entendem, é que não, Paulo, na verdade, estava querendo que Onésimo libertasse Filemon, né? E aí ele, já um liberto, poderia auxiliar o ministério de Paulo, né? Então, por exemplo, Douglas Moo, ele menciona outro autor, que é o Howard Marshall, né? Que é um erudito famoso aí do Novo Testamento do século XX, e o Douglas Moo fala assim, né? O Howard Marshall, ele é muito convicto quando ele afirma que Paulo estava claramente querendo que Onésimo fosse cedido para auxiliar Paulo em seu ministério, né? O próprio Douglas Moo, porém, não está tão seguro disso, né? Ele acha, né, na opinião dele, que Paulo realmente estava querendo a libertação de Onésimo, tá? O David De Silva, né, que é um outro especialista aí na cultura greco-romana, né, ele argumenta que Paulo estava de fato pedindo a libertação de Onésimo, né? Embora ele note que naquele contexto um homem liberto, né, um escravo liberto, era muito diferente ainda de um homem livre, né, um homem que nasceu livre. Como que era isso? Então, segundo a lei romana, todos esses detalhes que eu estou mencionando, pessoal, tem no e-book do canal, né? Quem comprar, vocês vão ter tudo com as referências bibliográficas certinhos, né? Então, vocês podem citar isso com confiança quando vocês quiserem preparar estudos, tá? Dá uma olhada lá no site do canal, que está aí no último link da descrição, em primeiros comentários, e você vê lá como adquirir, seja o e-book da Amazon, né? Ou seja, o digital diretamente com a gente, que fica mais barato. Agora sobre a questão do destinatários e recepção, tá? Bom, logo na abertura da carta você vê que ela é endereçada a Filemon, né, que é o senhor de escravos, mas também a Áfia, a Arquipo e, entre aspas, né, a igreja que se reúne em sua casa, fecha aspas, né? Nos 2 primeiros versículos você já vê isso, né? Então tem uma pergunta assim, peraí, Paulo estava escrevendo para Filemon, com certeza, porque envolve um pedido muito pessoal ali de Paulo, né, essa questão da possível libertação de Onésimo e tal. Mas ele, na abertura, ele fala também que está escrevendo para Áfia, para Arquipo, né, e para a igreja que se reúne em sua casa, né? Então tem essa discussão, né? Será que Paulo estava querendo que essa carta fosse lida por toda a igreja, né, que se reunia na casa de Filemon? Bom, vamos com calma. A primeira é que a maioria dos estudiosos entende que o destinatário principal era realmente Filemon, né? Enquanto Áfia e Arquipo seriam pessoas relevantes na casa, né, dele ou na congregação que se reunia na casa de Filemon, né? Então, embora essa expressão igreja que se reúne em sua casa apareça logo após o nome do Arquipo, mas é praticamente consenso, né, nos comentaristas de que, segundo as regras, né, de escrever as cartas no contexto greco-romano ali da época, essa expressão sua casa se refere a Filemon, porque ele é o primeiro destinatário a ser mencionado na carta, tá? Então é isso que eles falam, que não existe dúvida sobre essa questão, a casa era de Filemon e não de Arquipo, tá? Sobre essa questão de Arquipo ter uma casa, né, que usava ali como ponto de encontro daquela igreja, daquela congregação, e também pelo fato dele ter escravos, né, é muito provável que Filemon, perdão, acho que eu falei Arquipo, né, falei errado, né, Filemon, que é o dono da casa, né, muito provavelmente ele era um homem de posses, né, tinha uma casa grande o suficiente para hospedar as reuniões da igreja, tinha condições de comprar e de manter escravos, né? Enfim. É possível, tá, que Filemon fosse até mesmo o líder da igreja que se reunia ali na casa dele, mas não tem muito como ter certeza, né? Filemon, na abertura, ele ainda é mencionado como um colaborador de Paulo, né? Mas não fica muito claro o que é isso, né? Essa questão do colaborador. Será que ele era alguém que viajou com Paulo em algum momento, fazendo ministério junto com Paulo, né? Ou será que ele era um colaborador financeiro, né? Então não fica tão claro, né? Mas enfim, era alguém bem conhecido de Paulo. Sobre Áfia, né? Normalmente é sugerido nos comentários que ela era esposa de Filemon, né? E portanto a senhora da casa ali, por isso que Paulo estaria também endereçando, né? Citando o nome dela ali na abertura, tá? É provável, né? Essa opção, mas na verdade que não tem informação suficiente para a gente confirmar isso, né? Tem uma autora de um comentário chamado Cara Lyons Pardue, que ela segue uma corrente igualitarista, né? E ela sugere que Áfia poderia ter sido até mesmo uma das líderes daquela congregação, né?
para quem não sabe, a posição egalitarista, né, entende que a Bíblia não prescreve, na verdade, distinções entre homem e mulher para a questão de ministério na igreja, né? Já a corrente complementarista entende que sim, que a Bíblia tem essa distinção, né? Ou seja, que homens e mulheres não deveriam ter as mesmas funções, mas têm funções complementares, né? Enfim, não tem como fechar a questão sobre essa questão de Áfia, né? Porque simplesmente não tem informações ali na carta. Agora, quanto a Arquipo, né? É mencionado. Alguns sugerem que ele teria sido filho de Filemon e Áfia, né? Se Áfia fosse de fato esposa de Filemon. Mas o que se sabe com certeza é que ele tinha um chamado ministerial que era reconhecido por Paulo e também pela igreja de Colossos, né? Por isso que eu mencionei Colossos como uma cidade importante antes, né? Se você der uma olhada em Colossenses 4:17, você vai ver Paulo mencionando o ministério de Arquipo. Não pode ter sido Arquipos diferentes, né? Eu já vou mencionar porque que é o mesmo Arquipo, tá? Basicamente existem vários pontos de contato entre a carta de Filemon e a carta aos Colossenses. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, alguns acreditam que a igreja de Colossos era a mesma igreja que se reunia na casa de Filemon. Tá? Então, por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, na verdade era aquela mesma igreja que se reunia na casa de Filemon. Né? Isso não temos certeza, né? Mas se essa hipótese estiver correta, é bem possível que Paulo tenha preparado as duas cartas mais ou menos no mesmo momento ali, né? A carta aos Colossenses e a carta a Filemon, né? Então, a carta aos Colossenses seria uma epístola pública, né, destinada à congregação, enquanto a carta a Filemon teria um caráter mais privado, né? Mas isso é só uma opção, não tem como ter certeza se é isso mesmo, tá? Eu pessoalmente acho que não foi bem assim, tá? Não foram duas cartas escritas juntas, tá? Vou comentar mais adiante. Bom, aí sobre essa expressão, né, a igreja que se reúne em sua casa, né, para quem Paulo parece endereçar a carta a Filemon também. O que os comentaristas falam, né? Eles basicamente reconhecem, né, que isso não parece combinar com o caráter privado da carta, né? É possível que essa referência, né, à igreja que se reúne em sua casa, é possível que seja apenas uma forma de Paulo mandar um oi, vamos dizer assim, para o restante da igreja, né, que se reunia na casa de Filemon. Então é como se seria assim, apenas a saudação da abertura da carta seria extensiva à igreja, né, mas o assunto principal da carta não, ele seria privado a Filemon. Então essa é uma opção, tá? Outros vão dizer que Paulo estava, na verdade, incluindo, né, a igreja ali na abertura, de fato como um destinatário da carta também, tá? Para, de certa forma, colocar pressão em Filemon, né? Então, como esse assunto de Onésimo ficaria tratado de forma pública ali na igreja, seria uma estratégia de Paulo para persuadir Filemon a atender ao pedido de Paulo, que é basicamente qual? Receber Onésimo como um irmão amado, né? O David de Silva, ele vai argumentar em favor dessa tese, tá? Que quando Paulo fala assim, né? Escreva essa carta a Filemon, a Áfia, a Arquipo e a igreja que se reúne em sua casa. Na verdade, que David Silva argumenta que Paulo está sim, né, usando uma estratégia para colocar mais pressão ali em Filemon. Ele menciona, David Silva, né, no versículo 9, que Paulo fala assim, né, que eu já estou velho e agora prisioneiro, né? Quer dizer, Paulo está usando expressões ali para persuadir, né, mais fortemente Filemon a atender o pedido dele, tá? No versículo 22, né, Paulo menciona que pretende visitar Filemon em breve, né? Então alguns comentaristas vão entender isso como, olha, são formas de Paulo estar persuadindo Filemon a atender o pedido dele, tá? O Douglas Moo, tá, entretanto, ele propõe um meio termo nessa questão, né? Quer dizer, ele não acha nem que é uma forma deliberada de Paulo de pressionar Filemon e nem que é apenas citações casuais, né? Que Paulo está dizendo assim, olha, essa carta escreve também a igreja se reúne em sua casa, que nem seria, por exemplo, como um oi, né? Só um oi geral para a igreja, né? Douglas Moo está num ponto intermediário, né? Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, eu entendo que essa carta é de fato privada, né? Mas eu entendo que a igreja primitiva, naquele contexto, possivelmente um problema entre dois irmãos, né, naturalmente se tornava um problema de toda a congregação, né? Então, Douglas Moo entende que a carta era sim privada, mas que Paulo esperava, no fim das contas, que toda essa questão chegasse ao conhecimento da congregação e que possivelmente fosse lida também a carta para toda a congregação, tá? Agora, é interessante perceber o seguinte, tá? Finalizando essa questão que a gente entrou agora para discutir, tá?
Caso Filemon não tivesse correspondido positivamente à carta, né, ou ao pedido de Paulo, ele provavelmente teria guardado essa carta em segredo, né? Não faz sentido? Então veja, o fato dessa carta ter se tornado pública, né, de fato ela chegou até nós hoje, né, se tornou parte do Novo Testamento. Então o fato dela ter se tornado pública é um forte indício, né, de que o problema entre Filemon e Onésimo foi resolvido conforme o desejo de Paulo, né? Interessante, né? Senão Filemon provavelmente teria escondido ali a carta como privada, né? O David de Silva, ele menciona que um pai da igreja, né, o Inácio de Antioquia, ele foi martirizado ali na primeira metade do segundo século, né? Então não tão distante ali do ocorrido, né, de Filemon. A gente vai já falar um pouco sobre a data que a carta foi escrita, né? Mas esse pai da igreja, Inácio de Antioquia, ele relata ter conhecido, tá, um bispo na cidade de Éfeso chamado Onésimo, tá? Agora, olha que curioso. Onésimo era um nome típico dos escravos daquela época, tá? Isso comentaristas apontam, né? O David de Silva explica que dificilmente um ex-escravo qualquer, né, cristão, conseguiria atingir essa posição de liderança na igreja daquela época, né? E ele conclui que é realmente possível mesmo que esse bispo, né, da cidade de Éfeso tenha sido Onésimo da carta de Filemon, né? E aí ele parte para discutir questão de ministério, né, de chamado, no caso do Paulo está intercedendo para Filemon e para a libertação de Onésimo, e como que Onésimo teria chegado então a ser bispo da cidade de Éfeso, que era a principal cidade daquela região ali da Ásia Menor. Concluindo, o mais provável é que Onésimo tenha se tornado um colaborador ativo de Paulo naquela região, a ponto de se tornar líder da igreja de Éfeso em anos posteriores, né? A fonte desse pai da igreja, né, é a chamada Carta de Inácio aos Efésios, que é considerada uma carta autêntica da maioria dos estudiosos. Tá? Você pode até procurar na Wikipédia aí que você vai encontrar. Bom, agora queria comentar um pouco sobre essa questão da local onde a carta foi escrita e a data, né? Existe bastante discussão entre os estudiosos, né? Basicamente, eles vão se dividir aí, quase que meio a meio, tá? Entre Éfeso, né? A carta Paulo teria escrito em Éfeso, ou em Roma. A opção de Roma tem uma ligeira maioria dos estudiosos prefere ela, tá? Mas vamos explicar. Muito provavelmente a carta foi escrita em algum momento entre os anos 55 e 63, né, do primeiro século ali, em algum momento dentro desse período em que Paulo estava aprisionado, né? Então, como eu mencionei anteriormente, os locais mais prováveis são Éfeso, onde Paulo teria ficado preso ali, ainda que por um breve momento, no ano 55 ou no ano 56, por aí. Uma outra opção seria Cesareia, tá? Mas ela não é muito... Uma minoria dos estudiosos vai votar por Cesareia. E a opção que a maioria acredita ser correta é Roma, né? Onde Paulo sabidamente ficou preso entre o ano 60 e o ano 63, mais ou menos nesse período, tá? Então não existe consenso, né, nessa questão. E é o Douglas Moo, né, que menciona isso. Uma minoria prefere Cesareia, mas a maioria está dividida entre Roma e Éfeso, e Roma recebe uma preferência um pouco maior. Tá? O Michael Bird, ele é autor daquele comentário de nível introdutório, intermediário, né, em Colossenses e Filemon, que eu acho excepcional. Eu falei no vídeo de motivação, né, motivos e livros para estudar Filemon. O book dele está na Amazon, tipicamente na faixa de preço de R$10, né? Você olha lá nos links da descrição do vídeo anterior, você vai achar lá. O Michael Bird, ele comenta que esse debate, né, acerca do local mais provável é bem complexo, né, envolve vários fatores. Por exemplo, o próprio conteúdo, né, das cartas a Filemon e aos Colossenses, e também a carta aos Efésios, tá, porque existem certas conexões entre Efésios e Colossenses. Outro ponto, a harmonização dessas conexões, tá, entre o conteúdo dessas cartas, né? Como eu já falei, tanto Efésios quanto Filemon tem elementos que conectam, né, ao texto de Colossenses. Um outro ponto, né, para adicionar complexidade, tem a ver com os registros dos pais da igreja, né, sobre a composição dessas cartas, né? Outro ponto que alimenta essa discussão tem a ver com as variantes textuais dessas cartas, né? Ou seja, os manuscritos mais antigos, às vezes havia certas diferenças entre eles, e até isso contribui para essa discussão de onde Paulo estava, né, quando escreveu elas. Outro aspecto importante, obviamente, é a reconstituição das viagens missionárias de Paulo, né, quais cidades que ele passou, a ordem dessas cidades, né, o ano em que ele estava em cada uma delas, né, isso com base no livro de Atos, né, e nas cartas de Paulo também. E, finalmente, na tentativa de reconstruir aí quais pessoas estavam com Paulo
nos diferentes momentos das viagens missionárias deles e das prisões dele, né? Então, os estudiosos levam todos esses aspectos em consideração e por isso que é uma questão muito complicada, né? Definir onde que Paulo estava quando ele escreveu a Carta de Paulo a Filemon e qual foi o ano exato, né? Mas com certeza ele entre 55 e 63, né? Que aí abarcaria todas as possibilidades, né? Os pontos de contato, tá, entre Colossenses e Filemon, eles são críticos para a determinação do local e da data em que foi escrito. Então, Colossenses foi também escrita durante uma prisão de Paulo, né? Como eu mencionei lá no começo. Então, Colossenses também tem Timóteo como coautor, você vê lá no primeiro versículo de Colossenses. Onésimo, olha só curioso, ele é mencionado em ambas as cartas, né, como alguém que está sendo enviado juntamente com as cartas e para o mesmo destino delas, né? Então olha Filemon verso 12 e Colossenses capítulo 4 verso 9. Você vai ver Onésimo sendo mencionado, né? E o ponto, né, pelo qual a gente sabe que é o mesmo Onésimo é porque vários outros nomes são mencionados em comum nessas duas cartas, né? Então assim, se tivesse um nome em comum, você podia pensar, não, só tem o mesmo nome, mas são pessoas diferentes, né? Mas quando tem, sei lá, 10, quando tem tanto nome em comum, aí já é um indício muito forte de que essas duas cartas, né, Colossenses e Filemon, compartilham um contexto próximo em termos de data e local de escrita, tá? Então, com exceção de Filemon e Áfia, né, esses dois não são mencionados na carta aos Colossenses, né? Vários outros nomes são mencionados, tanto em Colossenses quanto em Filemon, né? Arquipo, Epáfras, também é mencionado nos dois, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Tá? Então Marcos e Lucas, os conhecidos autores dos evangelhos também. Né? Tudo isso leva a gente a crer que existia um contexto muito próximo entre Colossenses e Filemon. Uma outra questão que conecta elas é que Onésimo é citado em Colossenses, né? Quando você olha lá Colossenses 4:9, Onésimo é citado assim como um de vocês. Então, algo que implica o quê? No mínimo, Onésimo morava naquela mesma região. Né? No máximo, Onésimo pertencia à igreja dos Colossenses. Né? E aí também, tudo faz parte dessas hipóteses. Né? O que eu acho, né, baseado no que eu li dos comentaristas? Né? Alguns elementos sugerem que Colossenses tenha sido escrito algum tempo após Filemon. Tá? Então, por exemplo, primeiro, parece que Filemon e Áfia não eram pessoas tão centrais para a igreja aos Colossenses, de Colossos, né? Por quê? Porque eles não são mencionados na carta aos Colossenses, tá? Ainda que Onésimo seja citado, né? Então alguns vão dizer, não, é porque as duas foram escritas juntas, né? E aí, como o Colossenses era pública e a carta a Filemon tratava de um assunto privado, né? Paulo se referia a Filemon já na carta que estava indo junto com Colossenses, né? Então, por isso que não aparece lá na carta ao Colossenses o nome de Filemon e Áfia, né? Mas, não sei, não parece me convencer, né? Eu acho que se Filemon e Áfia fossem pessoas importantes na igreja de Colossos, né, Paulo teria mencionado eles também na carta aos Colossenses, porque ele menciona um monte de gente daquela igreja, né? Então, eu acho que ele teria mencionado nas saudações também, independente de estar enviando uma carta privada junto, né? No mesmo malote, vamos dizer assim, né? Por alguns detalhes como esse, sugere um distanciamento, né? Pequeno distanciamento, né? De local e ou de tempo entre as duas cartas, né? Então, ou ficam em cidades próximas, né? Filemon estaria, de repente, em alguma das outras, na vizinhança ali de Colossos, né? Ou de tempo, né? Se passou talvez algum tempo entre a carta a Filemon e a carta aos Colossenses, né? Por exemplo, as circunstâncias de algumas pessoas citadas nas cartas em comum, né? Essa lista de nomes são citados em comum, parece que está um pouco diferente a circunstância dessas pessoas, né? Isso quem menciona é o David de Silva, né? Ele fala assim, olha, em Colossenses, Aristarco, ele é mencionado como prisioneiro, olha lá Colossenses 4:10. Enquanto em Colossenses, Epáfras parece que não está na prisão, né? Então ele é mencionado em Colossenses 1:7 e Colossenses 4:12. Mencionado Epáfras, mas nada menciona que ele está na prisão. Já quando chega na carta a Filemon, acontece o contrário, né? Quer dizer, Epáfras parece que está preso, você vê isso no verso 23 de Filemon, e não tem menção de Aristarco como prisioneiro, né? Está no verso 24 de Filemon. Além disso, tem uma coisa notável que é Onésimo, ele é recém-convertido na carta a Filemon, está lá no verso 10, e, quer dizer, ainda antes de retornar para Filemon, o senhor dele, né? Enquanto que na carta a Colossenses, Onésimo é descrito como um irmão amado e fiel, quer dizer, e não menciona nada sobre a conversão dele, né? Quer dizer, será que faz sentido que
Na época que Paulo escreve a carta de Filemon, Onésimo é recém-convertido, né? Já quando ele escreve Colossenses, Onésimo é um de vocês e um irmão amado e fiel, né? Sem falar nada da conversão dele. Será que faz sentido que as duas cartas teriam sido escritas juntas, né? Enviadas ali no mesmo malote? Eu acho meio estranho isso, tá? Então, com base nesses aspectos, o Michael Bird, por exemplo, ele vai dizer que ele acha que Filemon foi escrito algum tempo após Colossenses, né? Porém, ele acha que assim, não muito tempo depois, não mais que um ano depois, né? De tempo entre as cartas. Ele acha, né? Então, sobre o local agora, o Michael Bird, ele acha que tanto Colossenses quanto Filemon teriam sido escritas em Éfeso, né? Embora ele admite que ele mudou de ideia sobre isso algumas vezes, né? Até ele se decidir pela opção de Éfeso, né? Essa opção de Éfeso como local de escrita de Filemon, né, é também defendida pelo N.T. Wright, né, que é um famoso erudito aí do Novo Testamento. Em contrapartida, o Douglas Moo, ele segue, né, a ligeira maioria dos estudiosos quando ele defende que tanto Colossenses quanto Filemon foram escritas e enviadas juntas a partir de Roma, tá? Quando Paulo estava, né, na conhecida prisão domiciliar, quando ele estava esperando para ser julgado pelo imperador no período ali entre 60 e 63. Tá? Já o David D. Silva entende que Filemon foi escrito em Éfeso e que Colossenses foi escrito em Roma, ou seja, uns 5 anos depois. Né? E a preferência dele por Éfeso, ele argumenta o seguinte, né, que é a que tem a menor distância, a distância entre Colossenses e Éfeso é a menor quando você compara as outras opções, né, entre Colossenses e Roma e entre Colossenses e Cesareia, né, por aquele mapa que eu mostrei para vocês. E aí ele fica pensando, olha, imagina a jornada de um escravo fugido, né, ou de um escravo que se afastou do seu senhor, ainda que possivelmente não tenha fugido, mas um escravo que se afastou sem autorização, e aí ele indo até Roma, né, que é uma cidade muito mais longa, né, uma jornada muito mais longa, envolve travessia pelo mar, né, então ele fala, olha, é muito complicado um escravo fugido fazer tudo isso, né, então ele fala, prefere Éfeso, né, e ele comenta também que Cesareia teria uma complexidade logística intermediária, né, porque ele poderia ir por terra, mas é uma distância ainda bem maior do que entre Colossos e Éfeso. Né? Tem um outro aspecto, né, que é o seguinte, os companheiros de Paulo, que ele menciona ali nas cartas a Colossenses e a Filemon, são todos, aparentemente, das regiões próprias do ministério de Paulo, né, que é ali no norte do Mediterrâneo. Né? Paulo não foi exatamente, focou nos judeus ali na região da Palestina, né, Jerusalém. Então, se a carta tivesse sido escrita ali da Palestina, de Cesareia, né, no caso, possivelmente Paulo estaria mencionando ali uma lista de outros colaboradores naturais ali da região da Palestina, né, ao invés de falar de colaboradores que ele tinha ali no norte do Mediterrâneo. Tá? Então, é isso. Falar um pouco sobre gênero literário e a estrutura, né? Obviamente é uma carta, né? O gênero literário desse livro bíblico é carta. Tem as características formais das cartas daquela época, né? Vem com aquela estrutura típica de carta. Então, uma abertura, onde o autor, né, Paulo, e o destinatário eles são nomeados. Aí segue com o corpo e a mensagem da carta, né? E aí tem o encerramento, onde ele faz aquelas saudações, né, despedidas e tal. E aí tem uma coisa típica das cartas de Paulo, que é bastante óbvio, que é uma sessão de ação de graças entre a abertura e o corpo da carta. A estrutura, né, é mais ou menos dividida da seguinte forma, né? A abertura vai do verso 1 ao verso 3, né, incluindo as saudações iniciais ali. Aí do verso 4 ao verso 7 são as orações de Paulo, né, que ele menciona Filemon e tal. Então as ações de graça, né? Do verso 8 ao 21, basicamente o pedido de Paulo por Onésimo, tá? E do 22 ao 25 é o fechamento com as saudações finais. Olha só, pessoal, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas estou aqui trazendo um estudo bíblico de alto nível para vocês. Então, se foi útil para vocês, se você gostou, por favor, deixa já o seu like, porque dá muito, muito trabalho trazer esses estudos para vocês. E se você quer fazer alguma colocação ou tem alguma pergunta sobre o que foi falado no vídeo, escreve aí nos comentários para a gente dar aquela interagida e fica já ligado no próximo vídeo. Vai aparecer como sugestão de vídeo agora na tela final, é só clicar no quadradinho para assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!